palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Estamos na terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma e, como membros da família dos devotos, que temos a missão de proclamar a palavra a todas as pessoas, como discípulos de Jesus Cristo, o livro dos Números e o Evangelho de João, capítulo 8, apresentam riquezas inigualáveis, mas eu vou pegar somente uma delas, porque, afinal de contas, se a gente tentar se fartar de tudo, a gente não aprecia nada, não é? Pois bem, olhem que coisa interessante. Vamos fazer uma leitura e um retorno ao livro dos Números. O povo de Deus, antes de ter as serpentes que os ataca, eles se revoltam dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Porém, o alimento miserável foi aquele alimento que o Senhor deu a eles enquanto eles reclamaram que não tinham que comer. Se revoltam novamente contra Moisés. E é muito interessante. É muito interessante porque aí então, diz o livro dos Números, que o Senhor mandou serpentes até eles, para que se fossem picados, não é? Só tem um detalhe. O povo de Deus está atravessando um momento no deserto. E vários povos ao redor deles têm as imagens de seus deuses como serpentes. Então, uma das possibilidades é dizer que o povo de Deus começou a ser atingido por aquela coisa que a gente chama de idolatria. De novo. E daí então,
eles, picados pela idolatria, por essas serpentes, morriam. Como quem se deixa picar pela idolatria também morre. Mas é claro, o objetivo aqui não é falarmos sobre essa idolatria, mas falar de um outro detalhe muito importante. Daí então é colocada uma serpente, é feita uma serpente colocada no haste no alto. E todos que olhavam para aquela serpente eram curados quando picados pelas serpentes que estavam no acampamento. Mas não é interessante? Essas serpentes que os pica aparecem, na verdade, melhor o termo, aparecem no acampamento quando? Quando eles se revoltam contra Moisés e contra o Senhor. Correto? Então, à medida que coloca-se essa serpente no alto, ela, em primeiro lugar, ela vai lembrar o quê? Essas serpentes aqui que nós estamos passando aperto com elas surgiram porque nós esquecemos do nosso Deus. Não é? Ficou claro? Espero que esteja bem claro o que estou querendo dizer, porque é fundamental entender-se isso. Então, aqueles que olhavam para a serpente lembravam: olhem, a nossa idolatria nos fez mal. E a idolatria, eu lembro, não é ter uma estátua dentro de sua casa. A idolatria é eu fazer um Deus que me atenda do meu jeito, que me satisfaça. Porque é isso que é um ídolo. Na cultura antiga, mais do que uma imagem, do que uma estátua, o ídolo tem uma estátua ali, mas ali dentro tem um espíritozinho de um Deus que eu faço tudo o que ele quer. Eu faço tudo para ele, mas ele tem que fazer tudo o que eu quero. Então, na verdade, esse ídolo é a minha vontade, é o que eu quero. O povo de Deus se revolta porque não tinha o que queria, mas esquece de ver o que tem. Não é interessante? Agora vejam que coisa. Jesus, no capítulo 8, está conversando e debatendo com os judeus, está ali naquela querela toda, e eles não conseguem ver quem é Jesus, não conseguem ver que Jesus vem fazer a vontade do Pai, e eles até perguntam: quem és tu então? E a resposta de Jesus é muito simples: o que eu estou dizendo desde o começo. Quem eu sou, já disse para vocês, muitas vezes. Entretanto, justamente porque eles não olham, não reconhecem a Jesus, o caminho no qual Jesus passará e terá grande dificuldade será o de, justamente, não sendo reconhecido por eles, ele morre e é entregue na cruz. Quando nós olhamos para o crucifixo, e é importante, eu peço aos meninos, se puderem, colocar a imagem do crucifixo, vocês podem até olhar. Quando nós olhamos para o crucifixo, nós olhamos a imagem de Jesus que está ali na cruz, a imagem do Cristo morto. Algumas imagens mais chagadas, outras não, mas vejam que coisa. Jesus é pendurado na cruz e é crucificado para pagar um preço da nossa ignorância e de um risco ou de uma efetivação da nossa idolatria. Que é o quê?
nós desviamos o olhar do nosso Deus, nos separamos dele. Muitas vezes nós o maldizemos ao longo da história da salvação. E justamente porque fizemos isso, quando ele vem para restabelecer conosco a comunhão em um caminho de fidelidade, de vida, de unidade, ele encontra homens e mulheres que são capazes de escutá-lo e de reconhecê-lo. E o matam. Matam com requintes de crueldade. Na cruz, ao olharmos para o Senhor, podemos ver aquilo que foi o nosso desvio, a nossa perda, as nossas incoerências, a nossa falta de foco, o nosso desviar o olhar de nosso Deus e de sua vontade. Mas também, vejam, na cruz também está expresso, exemplificado, o que Deus não é capaz de fazer para que nós encontremos com seu amor e tenhamos a liberdade. Por quê? Porque Ele mostra o preço, o que Ele pagou para a nossa felicidade, por amor. Se na cruz está expresso aquilo que pode ser as consequências do nosso mal, do nosso pecado, como aquela serpente pendurada lá no deserto, no alto de uma haste, era o sinal da consequência da desobediência e do desvio do povo de Deus, do seu Senhor, maldizendo-o. O Cristo na cruz mostra isso. Mas da mesma forma que aquela serpente demonstrava que Deus não era um Deus vingativo, mas nos queria sãos e salvos, aqui na cruz estava demonstrado o modo definitivo com o qual o Senhor nosso Deus tudo faz para que nós possamos viver plenamente a vida que Ele nos oferece, desde que nós olhemos sempre para Ele. Mais uma vez eu peço que não tirem o foco da cruz. Olhem lá, meninos. Agora há um instante singular. E é por isso que hoje, inclusive, na oração eucarística número 7, vai dizer o seguinte: antes dos seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos, demonstrando que os braços abertos de nosso Senhor são o sinal concreto de que, se aquilo era a nossa condenação, Ele assumiu esse preço para nos dar a plena redenção, a liberdade. Resta saber se nós vamos continuar olhando para Ele ou nós vamos cometer o mesmo erro que o povo no livro dos Números, no livro do Êxodo, também em outros pontos da Escritura cometeram, desviar o olhar do Senhor e querer fazer a nossa própria vontade. A nossa vontade, ela pode ser muito boa, mas dependendo do modo com que nós vivemos, ela consegue ser desastrosa. Porque nós nos achamos com tantos direitos e quem tem muito direito se esquece dos seus deveres. Então, nessa terça-feira, caminhando, e hoje, de modo particular, celebrando mais um dia do centenário das dores de Nossa Senhora, pensemos um pouquinho. Será que nós estamos como o povo do livro dos Números, que se esquece do seu Senhor e se esquece de perceber o quanto que Ele nos ajudou até chegarmos aqui? Será que nós nos preocupamos mais com as nossas muitas imagens e esquecemos de olhar aquele pior de todos os ídolos, que é aquele que nós colocamos dentro de nosso coração e que faz com que tudo seja a nossa medida? Afinal de contas, o Senhor já disse muitas vezes quem Ele é.
Como disse aos judeus, continua a dizer hoje, mas talvez nós estejamos com os nossos ouvidos ainda rotos, tapados. Jesus nos mostra o rosto do Pai. Quem não olha para Ele com atenção, corre o risco de perder a imagem do Filho de Deus que carrega dentro de si e se igualar, ser picado por uma serpente. A mesma serpente do paraíso, a mesma serpente do livro dos Números e a mesma serpente que é símbolo do mal, que é aquela que diz assim: mereço tudo a qualquer preço. Essa serpente é o maior de nossos inimigos, porque ela não está fora de nós, ela rasteja dentro de nós. Confiando no Senhor da história, apresentemos ao nosso Deus a nossa